Escola Pérolas da Bíblia. Eu sou Anderson Ângelo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Antes de explicar o verso 7 do Salmo 34, vamos olhar na Bíblia esse tal anjo do Senhor. São tantas desinformações baseadas em opiniões de pessoas que não dedicam seu tempo para examinar os textos bíblicos dentro de seus contextos. Mas hoje vou mostrar para vocês cada passagem onde o anjo do Senhor aparece e explicar cada contexto em separado. No final do vídeo, vocês vão compreender claramente o que a Bíblia diz a respeito desse ser. Primeiro, Gênesis 16, onde Agar fugiu de Sara. O anjo do Senhor apareceu para Agar e falou com ela. Vamos ler 2 versículos. Primeiro, o 9. Disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Muitos hereges dizem que o anjo do Senhor é o próprio Deus ou Jesus em teofania. Agora, vamos ao próximo versículo, o 10, e ver o próprio anjo falando. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O anjo mesmo disse que quem ouviu a aflição de Agar foi o Senhor, se referindo ao Senhor na terceira pessoa do singular, indicando claramente que ele, o anjo, não é o Senhor, nem teofanicamente falando. Aliás, teofania não existe. Existe angelofania. Já vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Segundo, Gênesis 22, quando Abraão foi oferecer Isaque. Vamos ler os versículos 11 e 12 e veremos o próprio anjo declarando novamente que ele não é Deus. 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Quem bradou? O anjo do Senhor, não o Senhor. 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Quem agora sabe? O anjo. Sabe o quê? Que Abraão temia a Deus. Olhem, o próprio anjo dizendo que ele soube agora que Abraão temia a Deus. Logo, automaticamente, o anjo confessou não ser Deus, porque mostrou não ter um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a onisciência. Terceiro, Gênesis 24, quando Abraão enviou um servo seu para buscar a esposa para Isaque. Olhem o que Abraão disse nos versículos 7 e 40. 7. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. 40. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. O Abraão sabia que o anjo não é Deus. Ele mesmo disse que o anjo está sujeito a Deus, seria enviado por Deus. Quarto, Êxodo 3. Na passagem da sarça que pegou fogo e não foi consumida, começamos a perceber uma especialidade desse anjo chamado do Senhor. Ele não é um anjo normal, é um anjo específico. Entre suas especificidades, vemos nos versículos de 2 a 8 que esse anjo fala em nome de Deus, como se fosse o próprio Deus, mesmo sendo um anjo. Que passo a ler agora? 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 6. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. E disse o Senhor:
tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. 8. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. O texto continua, mas já está bem especificado essa característica peculiar desse anjo, falar em nome de Deus como sendo o próprio Deus, e sendo chamado de Deus sem qualquer reprimenda. 5. Números 22. A história de Balaão. Vejam como o escritor do livro de Números fala de Deus e do anjo do Senhor no mesmo versículo, separando-os como seres distintos que são. Leiamos os versículos 22 e 31. 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. 6. Juízes 2. Antes do falecimento de Josué. Nos versículos de 1 a 3, o anjo do Senhor está falando as palavras de Deus como sendo o próprio Deus falando. Reparem. 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. 2. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? 3. Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes, estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. No versículo 1, são as palavras que Deus disse a Abraão em Gênesis 17:7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. No versículo 2, são as palavras de Deus ditas ao povo de Israel em Deuteronômio 7:2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas. O que reiterou em Deuteronômio 12:3. E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas de seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. No versículo 3, ainda de Juízes 2, são as palavras de Deus ditas através de Josué ao povo de Israel. Em Josué 23:13, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra, que vos deu o Senhor vosso Deus. Viram? Não fiquem surpresos por verem o anjo do Senhor falando como se fosse o próprio Deus. Moisés e Josué também fizeram isso e eram apenas homens, assim como o anjo do Senhor é só um anjo. Veja os versículos 5 e 7. 5. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. No versículo 5, o povo sacrificou ao Senhor, não ao anjo. E no versículo 7, o povo serviu ao Senhor, não ao anjo. 7. Juízes 6. Quando o anjo do Senhor foi falar com Gideão, para ele ir contra os midianitas. No versículo 11, o anjo do Senhor aparece e se senta.
porque Gideão estava malhando trigo no lagar. No versículo 12, o anjo do Senhor não esperou, apareceu para Gideão e falou com ele. Mas olhe como o anjo do Senhor falou. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mais uma vez, o anjo se refere ao Senhor na terceira pessoa do singular, mostrando que ele não é o Senhor. Ele não disse, eu sou contigo, mas disse, o Senhor é contigo. No versículo 13, Gideão chama o anjo de Senhor como um pronome de tratamento, e em seguida fala a respeito do Senhor, indicando Deus. Percebe como o anjo em Gideão conversa sobre Deus, pondo Deus na terceira pessoa do singular? No versículo 14, diz que Deus olhou para Gideão e falou com ele, não o anjo. No versículo 15, Gideão falou com o Senhor, não com o anjo. No versículo 16, novamente, o Senhor volta a falar com Gideão, não o anjo. No versículo 17, Gideão pediu um sinal a Deus, para confirmar se era Deus mesmo quem estava falando com ele. Aqui cabe uma pergunta. Se o anjo fosse o Senhor e o anjo estava visível a Gideão, por que Gideão pediria um sinal a Deus? Porque Gideão estava ouvindo Deus só falar, não estava o vendo. Daqui ele ter a necessidade de ver um sinal de Deus. Até agora, o anjo está calado. No versículo 18, Gideão se dirigiu ao anjo e o pediu para aguardar até que buscasse o presente e pusesse diante dele. Por que diante do anjo? Porque o anjo era o responsável ali da parte de Deus. Então, o anjo disse que esperaria. No versículo 19, Gideão apresentou ao anjo os alimentos separadamente. No versículo 20, o anjo disse a Gideão para pôr o alimento sólido em cima de uma pedra grande e derramar o caldo sobre tudo. E Gideão fez. No versículo 21, prestem bastante atenção nisso, hein? O anjo tocou o alimento com a ponta do cajado, e saiu fogo da pedra e consumiu tudo. Então o anjo desapareceu. Gente, a história continua, mas agora sem o anjo. Olhem só, no versículo 22, agora que Gideão percebeu que realmente era o anjo do Senhor. E Gideão fala com Deus a respeito do anjo. Que esclarecimento esse versículo nos fornece. Está muito claro aqui a distinção entre anjo e Deus. Trata-se de dois seres totalmente diferentes. O anjo é criatura e Deus é criador. No versículo 23, Deus fala com Gideão e é diretamente com ele. Não precisou de profeta nem de anjo. Oitavo, Juízes 13, na passagem em que o anjo do Senhor apareceu e anunciou o nascimento de Sansão. Agora, os pais de Sansão vão nos dar uma aula sobre angelofania. No versículo 3, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e a anunciou o fim da sua esterilidade e a concepção e o nascimento de Sansão. Até aqui está tudo normal. O anjo está apenas servindo de mensageiro. No versículo 6, começamos a notar a angelofania, ou seja, a aparição angelical em forma humana, pelo que a esposa de Manoá falou com ele a respeito da aparência do anjo. Leiamos. Então, a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja a vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Devemos reparar algumas expressões usadas pela mulher referentes ao anjo. Primeira, um homem de Deus veio a mim. Ela pensava ser um profeta, visto que a expressão Ishihá Elohim, homem de Deus, só é pronunciada na Bíblia em referência aos profetas de Deus, como a Semaías em 1º livro dos Reis 12:22, ao profeta que foi a Jeroboão no capítulo 13 do 1º livro dos Reis, a Elias em 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 18, e 2º livro dos Reis, capítulo 1, versículos do 9 ao 10. A Eliseu em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9, e outras passagens. Segunda, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Está claro aqui que para a esposa de Manoá, o que ela viu era semelhante a um anjo, mesmo ela imaginando ser um profeta. A única característica angelical aqui é terribilíssima. Vemos isso acontecer no Novo Testamento em Atos 6,15, a respeito de Estevão, onde está escrito: então
Todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Mas não era um anjo, era um homem, Estevão. No caso da esposa de Manoá, era um anjo com a aparência de homem. Isso se chama transfiguração. É a única forma de um ser espiritual se tornar visível, porquanto espíritos são invisíveis. Terceira expressão: e não lhe perguntei de onde era. Mais uma expressão da esposa de Manoá que deixa claro como ela achava se tratar de um profeta. Porque, em geral, os profetas tinham uma origem, um lugar de onde saíram. Vejamos. Abraão, o hebreu, Gênesis 14, 13. Era da além do rio, da Mesopotâmia, por isso, hebreu. Elias, o tisbita, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Era de Tisbe. Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16. Era de perto do Jordão. Jesus de Nazaré. Atos, capítulo 10, versículo 38. Era da Galiléia. Quarta expressão: nem ele me disse o seu nome. Outra alusão aos profetas. Os nomes eram uma identidade. Indicavam a qual família um profeta pertencia. Notem: Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Éfer. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri. Livro de Oséias, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Livro de Joel, capítulo 1, versículo 1. E os demais? No versículo 8, Manoá orou a Deus pedindo o retorno do homem de Deus, não do anjo. Portanto, reparem que Manoá está na mesma percepção de sua esposa, imaginando se tratar de um profeta. No versículo 9, Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo apareceu novamente à esposa dele. Gente, está perfeita aqui a distinção óbvia de Deus e do anjo. Deus ouviu a oração e o anjo apareceu. Está muito claro. No versículo 10, a esposa de Manoá lhe conta que quem esteve com ela novamente foi o mesmo homem da vez anterior, não anjo. No versículo 11, Manoá seguiu sua esposa até onde o anjo estava e perguntou a ele, ao anjo, se ele era o homem que havia falado com sua esposa. O termo usado é homem, não anjo, o que prova irrefutavelmente a angelofania, aparição angelical transfigurada. No versículo 15, Manoá quis preparar alimentos para o anjo, imaginando ser humano, assim como Abraão em Gênesis 18, do 2 ao 5. Para lhe restaurar as forças da caminhada até ali e prosseguir adiante. No versículo 16, fechamos a questão. O anjo disse para Manoá dar sua oferta ao Senhor, não a ele. Claro está o próprio anjo dizendo que ele não é o Senhor e nem merecedor de ofertas. E mais, cabalmente a prova de que Manoá não sabia estar falando com um anjo. No versículo 17, Manoá perguntou o nome do anjo, porque, por não saber que era um anjo, achava ser um profeta e queria honrá-lo. No versículo 18, o anjo não respondeu seu nome, mas disse ser maravilhoso. O termo maravilhoso aqui é um adjetivo, portanto, aquele que faz maravilhas. Isso está no próximo versículo 19, onde diz: e agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. Isso depois que Manoá ofereceu sua oferta ao Senhor. O anjo fez maravilha diante de Manoá e sua esposa, por isso era maravilhoso. Qual maravilha o anjo fez? A resposta está no versículo 20, onde diz: e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. A maravilha que o anjo fez foi subir junto com a chama do altar. No versículo 21, mostra que só agora Manoá percebeu se tratar de um anjo.
Mas no próximo versículo é que vem a confusão dos hereges. Preste atenção. No versículo 22, Manoá disse à sua esposa que com certeza eles iriam morrer por ter visto Deus. De todo o contexto, este é o único texto que faz menção do anjo como sendo Deus. E desse único versículo, os indoutos e inconstantes querem fazer doutrina, ignorando todo o contexto ao redor desse texto. Vejamos. Primeiro, Manoá não sabia antes ser um anjo. Pensava ser um homem, um profeta. Segundo, só agora Manoá percebeu ser um anjo. Terceiro, na concepção dos antigos, o anjo do Senhor representava o próprio Deus. Logo, mesmo não sendo o próprio Deus, tudo que esse anjo falava e fazia era como sendo o próprio Deus. Daqui Manoá dizer ter visto o próprio Deus. Vai ficar mais claro no próximo versículo, no 23. Leiamos. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Olhem o entendimento perfeito da esposa de Manoá. Primeiro, se o Senhor nos quisera matar, o Senhor não mataria. Além disso, ela mostra a soberania de Deus quando disse: se o Senhor nos quisera, o Senhor só faz o que quer. Salmos 115, verso 3. Segundo, nem nos mostraria. Foi Deus quem mostrou tudo o que eles viram, inclusive o anjo e sua maravilha. Terceiro, nem nos deixaria ouvir. Foi o Senhor quem deixou eles ouvirem o que o anjo disse. Quarto, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares. O Senhor aceitou a oferta de Manoá e sua esposa, mas o anjo não aceitou no versículo 16, deixando tudo esclarecido. O anjo é parte da revelação de Deus, mas Deus é o que controla tudo, inclusive o anjo, o que o anjo fala e o que o anjo faz. Nono, segundo livro de Samuel, capítulo 24. Na passagem em que Deus manda um anjo destruir Jerusalém por causa de Davi. No versículo 16, vemos o Senhor dando ordem ao anjo para não mais destruir Jerusalém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 15. No versículo 17, diz que Davi, ao ver o anjo ferindo o povo, orou ao Senhor. No versículo 18, Gade disse a Davi para ir até a eira de Araúna e levantar lá um altar ao Senhor. No versículo 19 está escrito que o que Gade falou a Davi no versículo anterior foi por ordem de Deus. Isto mostra que nessa passagem o anjo do Senhor tinha uma única incumbência ali: destruir Jerusalém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 16. O anjo não falou com Davi, Davi não falou com o anjo, e quando Deus quis falar com Davi, o mensageiro de Deus foi o profeta Gade, não o anjo, embora Gade tivesse recebido a palavra de Deus por meio do anjo do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 18. O anjo do Senhor aqui foi só a espada de Deus, como está escrito no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 12. 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. O que se conclui com o versículo 30 do mesmo capítulo. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Temos muito o que dizer desta passagem, mas não cabe aqui hoje, para não sairmos do foco, que é desmentir a heresia que mente, dizendo que o anjo do Senhor é o próprio Deus, teofanicamente falando. Teofania não existe, existe angelofania. Porém, um detalhe dessa passagem deve ser observado agora. A soberania de Deus sobre os anjos é demonstrada no versículo 1, quando diz que Deus incitou a Davi para enumerar o povo de Israel. Qual é o detalhe? O detalhe é que Deus incitou a Davi por meio de outro anjo. Qual anjo? Satanás. Leiamos primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Deus tem o governo de tudo, dos que estão nos céus, santos anjos, dos que estão na terra, seres humanos, e dos que estão abaixo da terra, anjos caídos, os quais todos se dobram diante do Senhor. Filipenses 2, do 9 ao 11. 10º, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O anjo do Senhor no ministério de Elias. No versículo 7, diz que o anjo do Senhor tocou em Elias pela segunda vez.
A primeira vez foi no versículo 5, quando ele deitou e dormiu debaixo de um zimbro. É o mesmo anjo, mas tem uma diferença textual entre os dois versículos, para se referir a esse mesmo anjo. Qual é a diferença? A diferença é que no versículo 7, o anjo está indicado com um artigo definido, o, e no versículo 5, o artigo empregado ao anjo é indefinido, um. O que isso mostra? Mostra que o anjo do Senhor é apenas mais um anjo de tantos anjos que o Senhor domina. Ainda no ministério de Elias, vemos o anjo dizendo a ele para ir aos mensageiros do rei de Samaria para repreendê-lo por causa da consulta a Baal-zebub, em 2º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 3. E no versículo 15 desse mesmo capítulo, o anjo do Senhor encorajou Elias a ir ao rei junto com o 3º capitão de 50. 11º, 2º livro dos Reis, capítulo 19. Na passagem em que o anjo do Senhor matou 185.000 assírios. Isto está no versículo 35. Mas nos versículos do 32 ao 33, o texto afirma que foi Deus quem disse que faria, atendendo à oração de Ezequias, versículos do 1 ao 19, falando através de Isaías, versículo 20 ao 34. O anjo do Senhor aqui foi apenas um instrumento de Deus para socorrer Ezequias, mais nada, era só um anjo de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 21 e 22. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém. Isaías, capítulo 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. 12º, Salmos 35. É uma das orações de Davi. No verso 1, Davi começou se dirigindo a Deus, falando diretamente com Deus. Assim como também no verso 28 encerra. O tempo todo nesse salmo, Davi se dirigiu a Deus. Mas nos versos do 5 ao 6, ele falou com Deus a respeito do anjo do Senhor. Vejam que Davi tinha a noção de que Deus é Deus e o anjo é só um anjo que pertence ao Senhor. 13º, Salmo 103. É um salmo em que Davi convidou a si mesmo e a toda a criação a louvarem ao Senhor, incluindo os anjos. Veja o verso 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Aqui Davi deixou claro que os anjos, todos eles, cumprem as ordens de Deus e obedecem à sua palavra. 14º, o anjo do Senhor no livro de Zacarias. Agora chegamos ao momento em que o anjo do Senhor fará oração a Deus, e Deus responderá ao anjo do Senhor. E mais, veremos o anjo do Senhor falando com Satanás a respeito do Senhor. Senhor dele, do anjo, e Senhor de Satanás. No capítulo 1, versículos do 12 ao 13, vemos o anjo do Senhor orando a Deus e Deus lhe respondendo. Nos versículos do 14 ao 17, está claro o anjo do Senhor dando a Zacarias as instruções que ele, o anjo, acabara de receber de Deus no versículo 13, mostrando assim que, embora fale em nome de Deus, é apenas um anjo. Neste momento, vamos ao capítulo 3 para vermos o anjo do Senhor conversando com Satanás e dizendo a ele que o Senhor lhe repreendesse. No versículo 1, inicia mostrando o motivo da discussão do anjo do Senhor contra Satanás. Foi por causa de Josué, o sumo sacerdote do segundo templo, filho de Josadaque. Zacarias 6:11. No versículo 2, o anjo do Senhor informou a Satanás que o Senhor lhe estava repreendendo e afirmou que Jerusalém havia sido escolhida por Deus. E o fez uma pergunta a respeito de Josué. Não é este um tição tirado do fogo? Vamos trabalhar este versículo de forma separada, em 3 partes. Primeira parte. O anjo disse que o Senhor estava repreendendo a Satanás. Repreendendo por quê? Porque Satanás estava acusando Josué. Versículo 1. Segunda parte. O anjo afirmou a Satanás que Jerusalém era uma escolha de Deus. Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 2, 4 e 9. Também
Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos dos 18 ao 19. E segundo livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Paulo deixou mais claro, em Romanos 8,33, que o próprio Deus justifica aqueles a quem escolhe, dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Terceira parte, a pergunta a respeito de Josué. Não é este um tição tirado do fogo? A. Por que a comparação de Josué com um tição? Tição é um pedaço de lenha encarvoado, que o fogo não pôde queimar. B. De que fogo Josué foi tirado? Do fogo da aflição posta sobre Jerusalém durante 70 anos, profetizados por Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 21. O que conjuga com Lamentações 1, no verso 7. Capítulo 15 de Jeremias, versículo 14. E Lamentações, capítulo 4, versículo 11. Portanto, aqui, no versículo 2 do capítulo 3 de Zacarias, Josué estava literalmente sujo, maltrapilho. Versículo 3, não condizente ao que era exigido a um sacerdote. Em Êxodo 28, versículo 4. Por esse motivo, Satanás acusou Josué no versículo 1. E pelo mesmo motivo, Josué teve as vestes trocadas por roupas novas e mitra limpa. Está nos versículos do 4 ao 5. Essa foi a demonstração do perdão de Deus. Versículo 4, parte B. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. No versículo 5, o anjo do Senhor permaneceu perto de Josué para garantir o cumprimento da ordem do Senhor. Nos versículos de 6 a 10, após a limpeza de Josué, o anjo do Senhor lhe entregou o recado de Deus. Repare nos versículos 7, 9 e 10 que o anjo do Senhor afirmou que as palavras eram de Deus e não de si mesmo. Um hábito que os profetas tinham. Livro de Isaías, capítulo 3, versículo 15. Livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 9. Livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 4. Livro de Amós, capítulo 1, versículos 1 e 3. Obadias, versículo 1. Miqueias, capítulo 2, versículo 3. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 1 e 12. Livro de Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 até o 2. Livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 até o 2. Livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 até o 2. Olha o anjo do Senhor fazendo a função profética mais uma vez, o que se repetiu no capítulo 4, no versículos 5 ao 6. Para encerrar o livro de Zacarias, precisamos analisar um único versículo no capítulo 12. Olhem como a Bíblia é autoexplicativa. No versículo 8, está uma declaração de Zacarias dizendo o seguinte: naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Eu gosto muito de símile. Ocorre 3 vezes nesse versículo e nos esclarece tudo. Olhemos uma de cada vez. Primeira símile, como Davi. Uma comparação de Davi com os habitantes de Jerusalém que tropeçassem naquele dia. Segunda símile, como Deus. Uma comparação de Deus com a casa de Davi. Terceira símile, como o anjo do Senhor. Uma comparação do anjo do Senhor diante do povo de Israel. Esta última similaridade nos arremete ao que aconteceu em Êxodo 14, versículos 18 ao 19. Capítulo 23, os versículos 20 a 21. E capítulo 33, versículos do 1 ao 2. E o versículo 21 do capítulo 23 de Êxodo culmina com Deus explicando o motivo de o anjo do Senhor fazer, falar e receber tantas coisas como se fosse o próprio Deus. Onde diz: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. O nome de Deus está nesse anjo. Por isso, anjo do Senhor, porque o nome de Deus é Senhor. Êxodo capítulo 6, versículo 3 e capítulo 15, versículo 3. Salmos 83, verso 18. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 8 e capítulo 9, versículo 6. 15º,
O anjo do Senhor no livro de Malaquias. É neste livro que vamos ver as metáforas, comparações do anjo do Senhor com o sacerdote contemporâneo de Malaquias e dois apontamentos num texto só. Um em que se cumpriu em João Batista e outro que apontou para Jesus Cristo. No capítulo 2, versículo 7, Malaquias disse que o sacerdote é o anjo do Senhor. É óbvio que o sacerdote não é o anjo do Senhor e também que anjos não servem no sacerdócio. Será que Malaquias mentiu? Claro que não. Ele apenas usou uma figura de linguagem afirmativa, indicando o que cada componente representa na ação descrita. No caso, o sacerdote seria o mensageiro, aquele que entregaria a mensagem do Senhor, como os anjos sempre fizeram. Paulo fez essa comparação a si mesmo e de si ao Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 14. E o próprio Cristo comparou com anjos os líderes das igrejas, para os quais ordenou a João escrever-lhes 7 cartas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Já no capítulo 3, versículo 1, Malaquias disse que o Senhor falou o seguinte: primeiro, que enviaria o seu anjo para preparar o caminho diante do Senhor, fazendo duas alusões. A alusão a João Batista. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 28. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 10. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 27. B. Alusão de que viria o próprio Senhor após João Batista. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos do 29 ao 30. O Senhor que estava falando com Malaquias afirmou a ele que viria e entraria pessoalmente no seu próprio templo, o que vamos observar a seguir. Segundo, que ele mesmo, o Senhor, viria ao seu templo e o chamou de anjo do concerto. A. O Senhor veio ao seu templo. Quando o próprio Senhor, falando com Malaquias, falou de si mesmo na terceira pessoa do singular, estava afirmando categoricamente que Jesus Cristo é Deus junto com o Pai. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 10, versículo 30. E sim, Deus em Jesus Cristo veio ao templo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 23. E Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, versículos 11 e 15. B. O anjo do concerto, ou mediador da aliança. Jesus Cristo é a melhor notícia que veio ao mundo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 11. Ele é o que trouxe o Evangelho. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 16. O mediador da nova aliança, do novo concerto, do novo pacto. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 6 ao 8 e 24. Então, novamente, vemos metáforas, e agora do próprio Deus falando de si mesmo e de outros, chamando de anjos, no sentido de mensageiros, portadores das mensagens divinas. E esta foi a última aparição da expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento. Agora vamos ver o anjo do Senhor no Novo Testamento. No Novo Testamento, embora tão famoso quanto, não é tão frequente como no Antigo Testamento. No Evangelho segundo São Mateus, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 24. E capítulo 2, versículos 13 e 19. E na remoção da pedra que ficava na entrada do sepulcro, e anunciando às mulheres que o Senhor não estava lá, no ato da ressurreição do Cristo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 2. No livro Atos dos Apóstolos, o anjo do Senhor foi lembrado por Estevão sobre o que aconteceu no Monte Sinai em relação à sarça incendiada. Atos, capítulo 7, versículo 30. Falou com Filipe para ir ao local onde o eunuco de Candace passaria. Atos, capítulo 8, versículos do 26 ao 27. Livrou Pedro da prisão. Atos, capítulo 12, versículos 7 e 11. E feriu Herodes. Atos, capítulo 12, versículo 23. Em Apocalipse, foi responsável por passar a João as revelações que Deus deu ao Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 22, versículo 6. Concluído está que o anjo do Senhor sempre foi o que é, um anjo especial.
apropriadamente para entregar mensagens como sendo o próprio Senhor e representando o Senhor, mas apenas um anjo. Carece aqui uma observação. O anjo do Senhor só apareceu e agiu na ausência do Senhor. Em todos os episódios em que o Cristo esteve presente, não houve a necessidade da ação do anjo do Senhor, com exceção do momento da ressurreição. Agora, volto à análise do verso 7 do Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Primeiro, quem se acampa? O anjo, não os anjos. Essa é a declaração óbvia de que o salmista está tratando de um único anjo, o anjo do Senhor. Isso já derruba a heresia que diz que os anjos acampam-se ao redor dos crentes. Segundo, o anjo é de quem? O anjo é do Senhor. O Senhor é o dono do anjo. O anjo não é o Senhor. Ele pertence ao Senhor. É uma propriedade do Senhor. Terceiro, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. Dos que temem ao Senhor do anjo. Quarto, quem teme ao Senhor? Para o salmista, quem temia ao Senhor eram os da nação de Israel. Portanto, o escritor se referiu aos israelitas, não aos crentes contemporâneos. É importante saber disso, porque outra heresia moderna perde sua força. A ideia de que Satanás anda ao derredor, porque o anjo está ao redor. Isso não existe, por dois motivos. Primeiro, porque o salmista não se referiu a nós. E segundo, porque os cristãos não precisam de anjos, pois o próprio Senhor disse que está conosco todos os dias, até o fim dos séculos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Quinto, a quem o anjo do Senhor livrava? Aos que temiam ao Senhor. Lembrando que o salmista se referia à nação de Israel. Esses livramentos estão registrados na Bíblia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 22, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28 e Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 11. Explicação. No verso 7 do Salmo 34, o anjo do Senhor acampava-se ao redor da nação de Israel para livrá-la. Conclusão. Os cristãos não precisam de anjos, porque o dono dos anjos está conosco para sempre. Jesus Cristo é o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36 e Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Quer aprender isso e muito mais? Continue acompanhando o canal Escola Pérolas da Bíblia.